Olá! O Além das Montanhas de hoje debate o papel correcional dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público e também das corregedorias dessas instituições que são responsáveis por fiscalizar e corrigir a atuação de seus integrantes. Para participar desse programa, nós convidamos o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, do Tribunal de Justiça de Minas. Ele já foi promotor de justiça, juiz em diversas instâncias, membro do grupo gestor das tabelas processuais unificadas do Conselho Nacional de Justiça. Remotamente conversa conosco o coordenador-geral da Corregedoria Nacional do Ministério Público, Dr. Silvio Amorim, membro do Ministério Público Federal há 21 anos, procurador regional da República, com atuação no Tribunal Regional da Primeira Região, por 9 anos, tendo sido conselheiro e secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público. E o nosso outro convidado é da casa, é o Procurador de Justiça Marco Antônio Lopes de Almeida, atual Corregedor-Geral do Ministério Público de Minas, onde atua há 33 anos, tendo cumprido 4 mandatos na Câmara de Procuradores, 3 no Conselho Superior do Ministério Público, onde também foi subcorregedor. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, para a gente fazer esse debate aqui no Além das Montanhas. Bem-vindos à TV MP. Bom, para a gente esclarecer para o nosso público geral melhor o papel dos Conselhos Nacionais, nós temos que começar pela reforma do Judiciário, né, que foi a origem deles em 2004. Então, vou começar perguntando para o doutor Silvio, o que levou a essa reforma, doutor Silvio? Em primeiro lugar, eu quero dar o meu bom dia a você, Laura, agradecer esse espaço nesse programa que é tão importante, o Além das Montanhas, e desejar também um excelente diálogo, um excelente debate a todos nós, e saudar o Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador, doutor Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, e também o colega de Ministério Público, Procurador de Justiça Marco Antônio Lopes de Almeida, o Corregedor-Geral do MP de Minas Gerais. Eu agradeço novamente esse espaço e agradeço também a oportunidade de iniciar o nosso diálogo, dizendo que houve, a partir da reforma do Judiciário, e decorreu dela, creio, a necessidade de o Poder Judiciário e também os órgãos de justiça, de um modo geral, em especial o Ministério Público, modernizarem-se, conduzirem-se a um novo momento, a um novo patamar, porque sabemos que as instituições não são estanques, a sociedade muda e o judiciário precisa acompanhar as mudanças. E nesse sentido que eu creio que a reforma do judiciário adveio, essa necessidade de modernizar as estruturas do Poder Judiciário, do Ministério Público, a necessidade também de ter uma maior aproximação com a sociedade civil organizada, com as comunidades, com as pessoas que atendemos e para as quais prestamos serviço. Eu acho que esses dois vetores foram e continuam sendo importantes para a nossa possibilidade de entregar uma prestação jurisdicional e também um serviço do Ministério Público mais apropriado para aqueles que, como eu mencionei, necessitam. E nessa direção também, eu fico com a impressão e também com a certeza, posso dizer, de que houve uma necessidade maior também com o tempo e a partir da Constituição de 88 e a partir dessa mudança também que o direito passou a ter a partir de novas formas de interação social, eu creio que houve também a necessidade de buscarmos maior possibilidade de encontrarmos soluções consensuais aos problemas do direito. E variadas leis do ponto de vista criminal, civil e administrativo, e também com repercussão no Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Nacional de Justiça, caminharam nessa direção, ou seja, a possibilidade, também advém, também inspirado na reforma do Judiciário, de novas soluções, de soluções consensuais, dialógicas, com foco na resolutividade, na efetividade, na prestação de serviços que realmente possam encarar o problema e encontrar soluções positivas. Então, eu creio que
Eu creio que a reforma do judiciário caminha nessa direção e também faz parte de um movimento global de aproximação maior do direito com a sociedade. Então, muito obrigado pela Reforma, o oportunidade da resposta, judiciário... Laura. Nada. Com essa reforma, o senhor acha que o judiciário deixou de ser aquela caixa preta, tão estanque, tão fechada, distante da sociedade, como ela mesma considerava? Nesse aspecto, eu prefiro mencionar que houve uma possibilidade de maior transparência da atuação jurisdicional e de maior transparência da atuação do Ministério Público. Porque até antes da reforma do Judiciário e da possibilidade de existência dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, essas duas instituições especificamente não tinham um diálogo mais aproximado entre si e também de modo interinstitucional. E esses dois conselhos advêm para aproximar ainda mais essas duas instituições delas mesmas, deixando de ser ilhas e aí deixando de se conversar e também deixando de ter uma proximidade maior do seu trabalho com o público de um modo geral, para um outro momento, um momento de controle, de fiscalização, mas também de abertura institucional de modo nacionalmente considerado. Desembargador, qual que é a sua opinião sobre isso? A reforma ajudou nessa transparência, em abrir tal caixa preta do judiciário? Olá, é um prazer estar aqui. Eu concordo integralmente com o que foi mencionado. A partir da Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã, nós do Poder Judiciário e também o Ministério Público, instituição à qual tive a honra de pertencer, nós ganhamos um protagonismo muito grande nas ações sociais. E com isso, a aprovação de inúmeras leis que nós podemos chamar também de leis cidadãs, como a Lei dos Juizados Especiais, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, trouxe a sociedade para dentro do Poder Judiciário. Então, a reforma ela veio como uma forma de aperfeiçoar esse poder que necessitava dessa melhoria, desse engrandecimento, na medida em que passou a ser mais demandado. E nós também, antes da existência dos conselhos, tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Nacional do Ministério Público, nós éramos compartimentos estanques. Nós tínhamos as diversas esferas da justiça, diversos tribunais, que tinham uma administração e uma atuação institucional isolada. Os conselhos vieram também uniformizar essa atuação em benefício da transparência e do próprio jurisdicionado. O mesmo acontece com o Ministério Público, doutor Marco Antônio? Olá, Laura. É um prazer estar aqui com vocês. Eu também concordo com o que foi dito pelo Dr. Silvio Amorim e pelo Dr. Luiz Carlos. O Ministério Público, antes do advento dos conselhos, principalmente na questão dos ministérios públicos estaduais, eles eram ilhas isoladas. Aqui em Minas Gerais, nós não sabíamos o que acontecia no Ministério Público do Rio de Janeiro e muito menos em outros ministérios públicos geograficamente mais distantes. E essa é uma das grandes importâncias dos conselhos nacionais, tanto de justiça como do Ministério Público, de proporcionar essa integração e a formulação desse conceito de Ministério Público brasileiro, né? Antes nós tínhamos as diversas unidades do Ministério Público, seja federal, do trabalho, militar, dos estados, agindo isoladamente, os membros sequer se conheciam e as questões que eram enfrentadas muitas vezes tinham um tratamento diverso numa unidade da federação ou em outra. Então esse é o grande mérito do Conselho Nacional. Eu não diria que houvesse uma caixa preta nem no Judiciário e nem no Ministério Público, porque esse conceito de caixa preta é um tanto quanto pejorativo e vem justamente de quem não conhece as instituições, que sempre foram instituições sérias e atentas também ao princípio constitucional da publicidade. Só que, em tempos passados, a publicidade não era tanta quanto nos dias de hoje,
que um fato ocorrido na parte da manhã, logo em seguida já está nas redes, né? Quando eu fui promotor de justiça no interior, eu demorava 3 dias para receber o diário oficial na minha comarca, né? Então, essa velocidade da informação dá hoje a impressão de que no passado nós vivíamos reclusos, quando na verdade o fenômeno atual é que é um fenômeno bastante diferente, ao qual muitos de nós ainda não nos adaptamos. Mas transparência, publicidade sempre houve, tanto no Ministério Público como no Judiciário. Mas para a proximidade com o cidadão comum, talvez até esses meios digitais tenham facilitado isso, né? O Ministério Público tem essa percepção de que melhorou esse contato direto com o cidadão, né? Uma abertura maior para que a sociedade leve seus pleitos ao Ministério Público, por exemplo? Hoje nós temos mais canais de acesso, né? Hoje nós temos as ouvidorias que podem ser acessadas por telefone ou digitalmente, mas no passado eu creio que o contato pessoal era até maior, porque o promotor de justiça no passado estava mais presente nas comarcas do interior e tinha uma obrigação mais severa de residir na comarca, de atender ao público, né? Então, se por um lado nós ganhamos meios de acesso, por outro lado, com a flexibilização da residência do membro do Ministério Público na comarca, nós talvez tenhamos perdido um pouco da pessoalidade, do contato direto com o cidadão. Então, sempre a evolução tecnológica traz benefícios, mas, por outro lado, propicia um certo distanciamento ali do corpo a corpo, que sempre foi a essência do Ministério Público, sobretudo o Ministério Público Estadual. Facilita o contato, mas a distância física permanece. Sim, porque o meio virtual, o meio remoto, ele, apesar de ser bem-vindo, ainda não foi totalmente amadurecido, né? Então, enquanto corregedoria, eu sempre tive essa preocupação de conscientizar os colegas, sobretudo os colegas do interior e mais ainda aqueles que atuam em promotorias únicas, com toda a gama de atribuições, da importância do trabalho presencial, da importância da permanência durante todos os dias da semana à frente ali da promotoria, da residência na comarca. Desembargador, e no tribunal, como é que é esse trabalho para que a população se sinta próxima do que o judiciário faz, da sua atuação, né, das medidas adotadas? Hoje nós temos uma transparência muito maior do que havia no passado em virtude da própria realidade em que nós vivemos, né? Tanto a cobertura dos atos do Poder Judiciário pela imprensa livre, a transmissão de sessões de julgamento, né? Brinca-se, inclusive, que hoje o cidadão não sabe a escalação da seleção brasileira, mas sabe a composição do Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho isso muito bom e muito importante, porque o Poder Judiciário, ele sempre foi um poder hermético, fechado em si próprio, com seus ritos próprios, e hoje o cidadão, ele exige, ele necessita de esclarecimentos do que está sendo feito pelo Poder Público, em especial pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Eu acredito que essa grande exposição, ao contrário de alguns críticos, ela é benéfica, que nós estamos mostrando para o cidadão o que nós estamos fazendo, nós temos obrigação de explicar as nossas decisões. Tem aquela máxima, né? O juiz só fala nos autos. Então, o juiz só continua decidindo nos autos, mas ele tem a obrigação de fazer chegar numa linguagem apropriada, simples, compreensível ao cidadão o teor da sua decisão. Então, transparência é tudo e prestar contas do que nós estamos fazendo é muito importante. Dessa forma, então, a reforma, a constituição dos conselhos beneficiou esse processo? Acredito que sim. Eu acho que o Conselho Nacional de Justiça, em particular, ao qual nós do Poder Judiciário estamos
submetidos, ele trouxe inúmeras melhorias, principalmente na uniformização dos procedimentos administrativos. E com a devida divulgação à sociedade, o Conselho Nacional de Justiça ele tem uma interação muito grande com a imprensa também e mostra que o Poder Judiciário tem um órgão de controle. Não há poder sem controle. Depois do intervalo, então, nós vamos falar sobre a prática da divisão de papéis, né, entre corregedorias e conselhos nacionais, como é que isso se dá, para explicar melhor para a população o que representa essas instituições. Daqui a pouquinho a gente volta, aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje debate o papel correicional dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público e também a relação entre eles com as corregedorias dessas instituições. Eu pergunto então para o doutor Silvio, quais são as atribuições das corregedorias e dos conselhos? Elas são bem definidas? O que cabe a cada um? Pois não, Laura. Em primeiro lugar, eu acho importante recordar que o papel de fiscalização dos dois conselhos tem um tripé de fiscalização e controle do ponto de vista administrativo, financeiro e disciplinar, em relação, então, aos órgãos do Poder Judiciário e também às unidades e ramos do Ministério Público. Portanto, a atuação correicional ela está inserida nesse projeto mais amplo dos conselhos, nesse tripé que é mais abrangente. E nessa direção é que nós temos os órgãos particulares de verificação desse específico controle disciplinar. No nosso caso, as corregedorias nacionais. E é importante mencionar também que O sinal dele travou. Eu vou passar esse debate então para cá, enquanto a gente refaz o contato com ele. Desembargador, explica para a gente essa correlação entre o trabalho de corregedorias e dos conselhos. A Corregedoria Nacional, né, ela é a corregedoria de todos os tribunais, né? Então, nós temos as corregedorias locais, que exercem o seu poder de fiscalização, de orientação e disciplinar em sua área própria de atuação, e a Corregedoria Nacional, que atua em todos os tribunais. O que é interessante é que há uma atuação concorrente, pois o cidadão pode se dirigir tanto a uma quanto a outra corregedoria. Em regra, a Corregedoria Nacional, quando recebe uma demanda, encaminha a corregedoria local para que seja feita a fiscalização, ou seja, a orientação, e depois há uma resposta da Corregedoria Nacional. Mas a Corregedoria Nacional também pode atuar diretamente, se assim julgar necessário. Mas eu gostaria de ressaltar que as corregedorias e os próprios conselhos não têm a função primordial apenas disciplinar, que como nós falamos em corregedoria, pensamos logo nessa função disciplinar. Há uma função que eu reputo muito mais importante, que é o de estabelecimento de metas, estabelecimento de diretrizes estratégicas a serem cumpridas pelas demais corregedorias. Então, com isso, nós conseguimos, todas as corregedorias, aperfeiçoar o funcionamento do Poder Judiciário e, é claro, se houver alguma falha, aí sim entra o Poder Disciplinar. Doutor Silvio, de volta, então, queria que o senhor concluísse o que o senhor estava falando. Pois não, houve aqui uma pequena queda de sinal e eu peço perdão pela interrupção aqui da minha fala com os colegas e também, claro, né, Laura, com o seu público importante. Então, eu caminhava para dizer que, para além desse tripé que temos nos conselhos e dessa atribuição específica de fiscalização das corregedorias nacionais, eu acho importante indicar, e aí eu concordo com a fala também do nosso corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Acre, de Minas Gerais, o doutor Luiz Carlos de Azevedo Correia, eu concordo com essa outra
faceta de atuação das corregedorias, que é a indicação de metas de produtividade e também o fomento às práticas positivas que temos nas nossas instituições. Porque é preciso caminhar, creio, para além do aspecto puramente fiscalizatório, repressivo ou reativo, para um papel de proatividade, de superação dos problemas e também de antecipação dos problemas. E eu acho que as corregedorias têm um papel importantíssimo nessa direção, por serem instrumentos de recomendação de atividades, instrumentos de orientação aos membros e membros do Ministério Público, aos integrantes do Poder Judiciário. E é nessa direção que buscamos caminhar na nossa atuação da Corregedoria Nacional do Ministério Público. Já de um tempo, tanto a Corregedoria Nacional como o plenário, e esse processo ele se intensifica, se precipita de uma certa forma, com o Dr. Oswaldo Dalbuquerque, ao indicar a resolutividade como forma de atuação do Ministério Público. Então, de modo original, nós passamos a mencionar as nossas correições Brasil afora de correições de fomento à resolutividade, porque compreendemos que o papel disciplinar, o papel de fiscalização, ele sempre vai estar presente, ele permanece, e é fundamental que permaneça, é importantíssimo que haja. Mas, para além disso, é importante também que a gente indique caminhos, indique soluções e apresente ao Ministério Público o que fazemos também. Então, hoje, a Corregedoria Nacional não se limita a investigar colegas Brasil afora que tenham praticado algum tipo de ato indevido, em tese, ou que possam ter agido de modo equivocado. Ela também indica, a Corregedoria Nacional, ela também indica o que fazemos de positivo pelo Brasil afora. E é importante também dizer que é uma atuação que não... que continua a respeitar a atuação das corregedorias gerais em todo o Brasil. Ou seja, é algo que se agrega à atuação que já existe pelos Ministérios Públicos a partir de suas corregedorias gerais Brasil afora. A Corregedoria Nacional, então, ela não tem a intenção de se substituir às corregedorias, porque compreende que o trabalho que realizam é um trabalho importante e é um trabalho resolutivo e é um trabalho produtivo. A Corregedoria Nacional, ela atua a partir de uma eventual deficiência de atuação, como é o papel de cada um dos conselhos nacionais. E, claro, também atua de forma original, ou seja, não aguarda uma eventual investigação na origem. Se tem algum fato que chegue ao seu conhecimento, ela atua ou pode atuar e pode comunicar a origem e seguir adiante. Doutor Marco Antônio, aqui no Ministério Público de Minas, como é que é essa relação com a Corregedoria Nacional e com o Conselho Nacional do Ministério Público? A relação que nós temos aqui em Minas Gerais com a Corregedoria Nacional é a melhor possível, partindo exatamente do que o Dr. Silvio Amorim falou, da compreensão da Corregedoria Nacional com relação às atribuições da Corregedoria Mineira e vice-versa. Também nós entendemos que quando a Corregedoria Nacional, em alguma situação de cunho disciplinar, recebe alguma queixa, alguma reclamação contra algum membro do Ministério Público e atua, nós entendemos que podem haver motivos para isso. Normalmente, a Corregedoria Nacional nos encaminha e aguarda a nossa solução. Mas, eventualmente, dependendo da questão, às vezes até por uma questão estratégica, quando a Corregedoria Nacional resolve levar o procedimento adiante, nós compreendemos bem as razões e, via de regra, é até melhor que assim o faça. Uhum. E nós vemos o grande mérito
da Corregedoria Nacional e do Conselho Nacional do Ministério Público, exatamente nesse fomento a uma atuação mais uniforme do Ministério Público nos diversos estados, nesse incentivo às boas práticas, certas questões que de pouco tempo para cá passaram a ter um grande protagonismo nos debates, não estariam aí se não fosse pela atuação do Conselho Nacional. Eu cito como exemplo essa questão da resolutividade, que foi construída a partir da Carta de Brasília de 2016, onde a Corregedoria Nacional firmou um acordo de resultados com as corregedorias das demais unidades para que houvesse esse redesenho da atuação do Ministério Público. Então, esse protagonismo da Corregedoria Nacional nesse fomento às boas práticas é essencial. Agora, mais recentemente, houve também o lançamento de um programa de apoio e proteção às vítimas, também é algo essencial para a atuação do Ministério Público. Então, eu creio que se nós ainda estivéssemos no modelo antigo, em que cada unidade era uma ilha isolada e dificilmente havia o diálogo entre o Ministério Público de cada estado, ainda por mais próximo que o estado fosse um do outro, nós ainda estaríamos num estágio bastante anterior a esse avanço que hoje nós vivenciamos. Como o doutor Silvio estava falando, as boas práticas de um estado podem servir para outros como modelo, né? O Ministério Público de Minas tem realizado boas práticas que acabam sendo exemplo para o restante do país, né? O senhor poderia citar algum para nós? Sim, em termos mesmo da Corregedoria, nós implantamos um modelo de acompanhamento individualizado do estágio probatório dos membros, né? Quando o promotor de justiça ingressa na carreira, ele permanece ainda durante 2 anos sob uma fiscalização muito direta e efetiva da Corregedoria Geral, até que ele seja aprovado e ganhe vitaliciedade. E nós aqui implantamos um modelo de acompanhamento mais direto, mais pessoal, mais humanizado, e que já foi apresentado tanto à Corregedoria Nacional, já tivemos também a oportunidade de apresentar ao Conselho Nacional dos Corregedores Gerais, já tivemos reuniões com participação de corregedores de outros estados. Então, esse é um modelo, é um exemplo de boa prática da própria Corregedoria que estamos apresentando. E se estivéssemos ainda no tempo do isolamento, ficaria aqui guardado para nós, né? Desembargador, e no Tribunal de Justiça, que tipo de boas práticas têm sido aplicadas e reconhecidas, né, pela Corregedoria Nacional, pelo Conselho Nacional? Nós temos encontros periódicos, né, com tanto o Encontro Nacional do Poder Judiciário, que se dá em Brasília, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, quanto o encontro do Colégio de Corregedores, sempre com a presença também da Corregedoria Nacional, do próprio Corregedor Nacional. E lá, nesses fóruns, são apresentados, né, inúmeros projetos. Nós aqui temos, no âmbito da Corregedoria, a Central de Pesquisa Patrimonial, que funciona aqui na comarca de Belo Horizonte, para facilitar a busca de patrimônio de devedores em processos de execução e cumprimento de sentença. Temos a central de triagem, que também foi criada ainda na comarca de Belo Horizonte, será estendida para todo o estado, com o objetivo de realizar uma triagem prévia dos processos e identificar eventual demanda de massa que demande um tratamento diferenciado ou uma demanda predatória mesmo, que exige que seja coibida. E como nós temos uma função muito relevante, que é a fiscalização dos cartórios extrajudiciais, nós temos aqui
um projeto de Minas Gerais, já foi apresentado à Corregedoria Nacional para ser disseminado em todo o país, que diz respeito ao controle da remuneração dos interinos. Então, de uma forma bem resumida, quando um cartório fica vago, ou seja, seu titular falece ou renuncia ou é afastado, esse cartório é submetido a concurso. Até que seja realizado esse concurso... Que era passado de uma geração para outra da Exato, família, exato. né? Agora não é mais. A partir da Constituição de 88, os cartórios do extrajudicial também devem ser submetidos a concurso. Nós fazemos quase que anualmente concurso, na medida que nós temos aqui mais de 3.000 cartórios em Minas Gerais. Então, esses cartórios vagos, eles são ocupados por interinos, são pessoas que ocupam o cartório até que seja provido por concurso. E esses interinos, os emolumentos que eles recebem, esses valores são limitados ao teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a Corregedoria realiza uma fiscalização dos gastos desse cartório, de acordo com uma tabela que nós criamos aqui em Minas Gerais, para que os gastos sejam compatíveis com os cartórios que estão também providos por titulares, né? E para que seja mantida essa remuneração do interino de acordo com o teto legalmente fixado. Então, as tabelas de preços cobrados também dos cidadãos são verificadas, né? Hoje, por exemplo, a abertura do inventário, R$5.000, né? Isso, as tabelas são os preços, os custos são fixados por lei e a Corregedoria fiscaliza tanto o funcionamento dos cartórios quanto os atos cartorários são praticados, aí inclusive os preços são cobrados, né? E quando nós recebemos reclamações, nós averiguamos o que está ocorrendo e realizamos periodicamente, quase toda semana, fiscalização nos diversos cartórios do Estado de Minas Gerais. São práticas que têm sido reconhecidas em outros estados, pelo Conselho Nacional? Exato, são práticas que, como o doutor Marco Antônio mencionou, nós temos hoje um fórum próprio para disseminar essas práticas, recolher o que é bom e trazer para a gente e exportar o que nós temos de bom aqui em Minas Gerais. O Tribunal de Minas tem trazido, então, boas práticas de outros estados? Também temos trazido. Poderia citar algum exemplo? Hoje nós temos um processo judicial eletrônico, né, que é capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o PJE, que é outro fruto, né, dessa criação dos conselhos, né? O Conselho Nacional de Justiça trouxe um sistema público, um sistema que foi difundido entre os tribunais. E cada tribunal faz o seu desenvolvimento local e comunica ao Conselho Nacional de Justiça, e isso é levado por outros estados. Então, há no âmbito do Conselho Nacional de Justiça uma interação muito grande entre todos os tribunais. Qual que é a maior preocupação hoje desse trabalho, né, de disseminação dessas boas práticas? Eu acho que hoje nós devemos buscar o que há de bom em todos os tribunais, verificar o que não está dando certo também para corrigir rumos e como nós temos um órgão de controle, no caso o CNJ, esse órgão de controle está recebendo essas boas práticas e fazendo essa análise do que deve ser disseminado ou não. Ok, no próximo bloco, então, nós vamos falar sobre os tipos de casos e denúncias que têm merecido correição nas atividades do Judiciário e do Ministério Público. A gente volta já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas, nós vamos falar sobre casos de denúncias contra as instituições de justiça ou contra integrantes de tribunais e do Ministério Público que têm merecido correição por parte das corregedorias e conselhos nacionais. Doutor Silvio, qual que é o volume de denúncias que chega à Corregedoria Nacional? De que tipo são essas denúncias e quantas delas precisam de correição? Pois não, Laura. É importante dizer, em primeiro lugar, o seguinte, que a Corregedoria tem os seus diversos canais para recebimento de denúncias, desde o site do Conselho Nacional do Ministério Público, cnmp.mp.br, que
potencializa o recebimento dessas notícias. E também a corregedoria, realçando o que o doutor Marco Antônio mencionou, nesse trabalho dialógico com as corregedorias gerais, nesse trabalho dialógico que é diuturno, e o doutor Oswaldo faz questão de estar próximo dos corregedores gerais Brasil afora, a partir disso também há um canal de comunicação para que, desde os próprios ministérios públicos, como o doutor Marco mencionou, haja essa possibilidade de atuação da Corregedoria Nacional. Então, nós temos uma média diária que se aproxima de ou duas comunicações relativas a atuações em tese, né, indevidas de membros do Ministério Público. Agora, é importante também mencionar que não é toda notícia, não é toda indicação que conduz a alguma investigação disciplinar. No âmbito da Corregedoria Nacional, nós temos duas modalidades principais de verificação de condutas. Uma é a notícia de fato e a outra é a reclamação disciplinar. A notícia de fato é gerada quando a notícia não tem a substância necessária para dar andamento a algum tipo de investigação ou de fiscalização. E muitas vezes, mesmo que tenhamos a intenção de dar seguimento a determinados temas, torna-se impossível diante da impossibilidade de a gente até compreender o que está sendo perguntado ou o que está sendo demandado da Corregedoria Nacional. Já as reclamações disciplinares são um tipo de procedimento com mais possibilidade de investigação, com documentos mais substanciosos, e a partir daí nós podemos realizar efetivamente o nosso trabalho. E ainda assim, é importante mencionar que algumas reclamações disciplinares são de acompanhamento da atuação das corregedorias locais. Ou seja, quando um processo de natureza disciplinar vai ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, ele passa por alguns filtros necessários de atuação. Hoje, quando eu menciono hoje, eu menciono o mês de maio, né, que é o nosso número mais aproximado, nós temos, por exemplo, tínhamos um número superior a 400 processos em tramitação na Corregedoria Nacional, sendo 325 reclamações disciplinares. E essa é uma forma de atuação e de fiscalização. A outra forma é a correição, quando a Corregedoria Nacional vai aos Ministérios Públicos e busca entender e observar a sua maneira de atuação. E nós temos, nesse sentido, as correições tradicionais, e como eu mencionei anteriormente, nós demos um passo adiante para fazermos as correições de fomento à resolutividade, tendo espaço tanto para a recepção de notícias, de omissões ou de atuações em tese indevidas, como também para fomentarmos essas práticas virtuosas que os Ministérios Públicos realizam. Então, a partir desse trabalho, nós buscamos desenvolver, né, a atuação da Corregedoria Nacional. E finalizo também essa parte da minha fala para enaltecer o ofício e a atuação das corregedorias locais, ou seja, das corregedorias gerais dos Ministérios Públicos. Nós tivemos a nossa correição de fomento à resolutividade agora no mês passado, no mês de maio, no âmbito do MP Mineiro, e nós tivemos, como o doutor Marco também mencionou, uma impressão muito positiva do trabalho que é realizado pelo Ministério Público das Alterosas, porque a gente percebe que a resolutividade, a atuação efetiva é uma preocupação do Ministério Público de Minas Gerais, e os projetos e ações que realiza também são dignos de menção e serão dignos de menção pela Corregedoria Nacional. Então, esse pensamento difuso de atuação dos Ministérios Públicos, de atuação para resolução de problemas, para antecipação de cenários, para
de modo que possamos ter realmente um protagonismo institucional. Esta preocupação é uma preocupação do Ministério Público Mineiro, nós podemos constatar isso agora no mês de maio. Esses processos, quando detectam que houve alguma irregularidade, como é que é o prosseguimento deles? Como é que se procede nessa apuração e na correção ou na punição de algum membro? A primeira avaliação, Laura, é se trata de algo mais sensível que demande algum tipo de sigilo ou não. Porque aí a gente precisa cumprir o mandamento constitucional de sigilo ou não. E na maioria das vezes existe a transparência e a abertura do que está sendo investigado. Em um segundo momento é verificar se há o cumprimento de todas as condições para o prosseguimento daquela notícia, e aí o investigado é notificado, o seu Ministério Público de origem, a partir do seu órgão correcional local, também é notificado e comunicado sobre essa investigação. A gente verifica se existe alguma atuação, se a nossa atuação será de alguma forma duplicada em relação à atuação da corregedoria local, que pode haver o mesmo fato lá sob investigação, e a gente faz essa avaliação. E caminhando na nossa investigação pela Corregedoria Nacional, após a nossa colheita de informações, de documentos, há duas possibilidades fundamentais. Ou arquivamento, ou a proposta de processo administrativo disciplinar, que é submetida ao plenário, e uma vez aprovada, um relator é sorteado para que o processo administrativo disciplinar caminhe pelo CNMP. E, ao final, o plenário possa julgar aquela conduta. Nós temos, ao longo do nosso tempo de existência no Conselho Nacional do Ministério Público, lá vamos fazer 18 anos, os dois conselhos farão 18 anos a partir da reforma, né, de 2004, de efetiva instalação e funcionamento. Nós temos e tenho certeza, falo pelos dois conselhos, nós temos um papel fundamental de verificação dessas condutas e de demonstração que o Ministério Público, o Poder Judiciário, sabe cortar na carne, sabe fazer o seu papel disciplinar e sabe reconhecer quando existe algum tipo de conduta ilícita de seus membros e puni-las. Desembargador, no Tribunal, no Conselho Nacional de Justiça, acontece da mesma forma? O que garante a isenção desses processos? Exatamente. Tanto as reclamações que chegam na nossa corregedoria, quanto aquelas que são dirigidas diretamente ao Conselho Nacional de Justiça, elas são analisadas. Aqui em Minas, nós pedimos informações ao juiz ou ao servidor que figura como reclamado, e a partir daí apreciamos o que foi pedido e informamos a decisão a quem formula a reclamação. A realidade é que a grande parte das nossas reclamações, elas dizem respeito à matéria jurisdicional, ou seja, ao conteúdo da decisão. Então, a parte não está conformada com a decisão do juiz e, ao invés de interpor um recurso, ou também interpondo esse recurso para ser apreciado pelo tribunal competente, faz uma reclamação tanto na nossa corregedoria quanto na Corregedoria Nacional. E essas reclamações, elas são reiteradamente arquivadas porque a nossa corregedoria, a Corregedoria Nacional, não interferem no direito do magistrado, na prerrogativa do magistrado e da magistrada de proferir a decisão. Então, a maior parte das reclamações diz respeito a isso. Outras reclamações mencionam morosidade processual, então nós pedimos informação ao juiz, verificamos a realidade daquela unidade jurisdicional, se aquele atraso é compatível ou não com aquilo que nós encontramos, e isso pode gerar tanto uma investigação mais aprofundada, como uma correção extraordinária, ou até mesmo a instauração de processo administrativo disciplinar, se nós verificarmos que há uma desídia do juiz ou da juíza. E há as reclamações quanto à própria atuação disciplinar, como também foi mencionado pelo Dr. Silvio. Nesse caso, após esse procedimento de pedido de informações ao juiz, isso pode ser arquivado se não houver a infração funcional, ou se transformar numa proposta de abertura de processo administrativo disciplinar, que aqui
é apreciado pelo nosso órgão especial e lá na Corregedoria Nacional pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça. Se for instaurado o processo administrativo, aí sim é sorteado o relator e há a colheita de provas sobre o crivo do contraditório até a decisão final. Um dado que eu acho que é importante trazer aqui é que nós, em Minas Gerais, temos mais de 1.200 magistrados e temos menos de 10 processos administrativos disciplinares tramitando, seja aqui, seja no Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, isso é uma demonstração que, embora nós façamos várias apurações, a maioria dos membros do Poder Judiciário, juízas e juízes, desembargadores, estão cumprindo com regularidade as suas funções. E os casos que chegam ao Conselho Nacional, que garante a isenção, né, no julgamento desses casos? É a própria formação do Conselho, né? Eu acredito que todos nós, né, que somos investidos nessa função de julgar, né, seja os próprios membros do Poder Judiciário, seja aqueles que integram esses conselhos e que julgam os processos que lhes são submetidos. Que tem, inclusive, pessoas da sociedade civil. Exato, com uma composição paritária, né, com cada um trazendo a experiência da sua origem. Todos nós, quando assumimos essas funções, nós estamos convictos de que devemos agir com imparcialidade, porque nós estamos ali representando toda a sociedade, toda a comunidade, que, na verdade, exige essa nossa decisão imparcial. Então, tanto aqui no Poder Judiciário Mineiro, como o Dr. Silvio mencionou, nós sabemos cortar na própria carne quando necessário, e o Conselho Nacional de Justiça também atua com imparcialidade, isenção e sempre com o objetivo voltado ao interesse público. Então, Marco Antônio, aqui no Ministério Público de Minas, qual que é o volume de denúncias e como é que elas têm sido apuradas? O volume de denúncias é um dado bastante relativo. No ano de 2022, aportaram cerca de 300 denúncias na Corregedoria Geral do Ministério Público. Mas é preciso esclarecer que muitas dessas denúncias, talvez a sua grande maioria, diga respeito a uma insatisfação do cidadão ou da parte com o atendimento a atuação do promotor no caso concreto. Então, pessoa que está sendo processada e que reclama, dizendo que o promotor está agindo por perseguição, injustamente, familiar que chega às vezes na corregedoria para reclamar do desfecho de uma investigação do promotor, e na hora que a corregedoria vai buscar informação, vê que o cidadão já está até condenado, às vezes em segunda instância, e o familiar culpa a atuação do promotor. Então, esse tipo de atuação do membro do Ministério Público, seja no extrajudicial ou seja no processo judicial, não é passível de uma atuação correcional. Esse tipo de atuação, e que, em se tratando de processo judicial, vai desafiar os recursos próprios, a gente não pode imputar nenhuma falta ao promotor com base simplesmente no juízo da parte de que se não houve um desvio de conduta dentro do que é estabelecido, né? Incorreta, né? Agora, nós realizamos correições anualmente, cerca de 1/3 de todas as promotorias do Estado são visitadas, pessoal ou remotamente. Com isso, nós detectamos a questão da regularidade do serviço, a observância dos prazos processuais. Muito da nossa ação se dá em cima da verificação da atuação dentro dos prazos. Então, e como também disse o desembargador Luiz Carlos, em relação ao número de membros que nós temos, o nosso volume de processo disciplinar administrativo em andamento é bastante pequeno, em torno aí de 5 ou 6 atualmente, porque hoje nós temos, no âmbito do Ministério Público, as penalidades de advertência e censura, que abrangem a maior parte das infrações e que são passíveis
de transação disciplinar ou de suspensão condicional do processo. E com isso evita-se o curso de um processo que resultaria, ao final, numa pena bastante singela. Então, o processo disciplinar administrativo hoje quase na totalidade dos casos, é reservado às penalidades mais graves, que seria de suspensão por até 90 dias, remoção compulsória e a disponibilidade compulsória, que é a nossa pena maior prevista em lei. Então, a questão do volume é um dado que nós temos que extrair as denúncias que são manifestamente infundadas, e depois que nós fazemos essa triagem que é bem preliminar, partimos para a instauração da notícia de fato, que é uma apuração mais sumária, com base em prova documental e nas informações prestadas pelo próprio membro do Ministério Público. Em seguida, para a fase da reclamação disciplinar, quando já há elementos que permitem a instauração. Na reclamação disciplinar é que vão ser ouvidas testemunhas, né? E depois de formado um conjunto probatório, a Corregedoria Geral propõe um processo administrativo disciplinar. É importante salientar também que, em Minas Gerais, a Corregedoria Geral não aplica nenhuma pena. Todas as penas aqui são aplicadas pelo Conselho Superior do Ministério Público. Então, a Corregedoria Geral apura, investiga, propõe... Encaminha para o Conselho. E a Corregedoria Geral aqui do Ministério Público de Minas Gerais, ela age exatamente no papel do promotor. Porque depois quem vai julgar, o órgão julgador aqui é o Conselho Superior do Ministério Público. O senhor acredita dessa forma garante uma isenção, né, maior transparência e a impossibilidade de se acusarem de corporativismo, no caso de julgamento assim? Sim, de certa forma, sim. É um julgamento colegiado, né? Então, o julgamento colegiado sempre vai propiciar um maior debate, né? A acusação, no caso, a Corregedoria Geral, vai ter a oportunidade de contrapor aí a sua pretensão àquilo que a defesa do membro irá trazer, e os procuradores de justiça investidos ali na função de membros do Conselho Superior irão julgar ali de acordo com as provas, de acordo com suas experiências de vida, suas experiências enquanto membros do Ministério Público, com mais de 20 ou 30 anos de exercício. Então, esse modelo é um modelo que eu não vejo, né, em tantos outros estados. Em alguns outros estados, a própria Corregedoria aplica a sanção. Então, nós temos esse modelo aqui que se assemelha muito ao modelo do processo criminal. Ok, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Além das Montanhas, doutor Silvio, vocês aqui presentes. Muito obrigada por esse debate. E a você que está nos assistindo, continue ligado na TV MP. A gente volta em breve.